Nosso objetivo aqui é fornecer ferramentas para empreendedores que muitas vezes não têm recurso, não têm estrutura, não têm dinheiro para gerar resultado através de estratégias de marketing. E aqui a gente vai ajudar vocês com estratégias reais, concretas e acessíveis para você chegar nas suas metas, chegar nos seus objetivos e vender muito. O que o nosso conceito visa gerar? 4 pilares fundamentais. Número 1, conexões autênticas entre empresas, marcas e clientes. Número 2, acelerar a tomada de decisão do cliente em relação a produtos e serviços que você vende. Número 3, fidelização, então construir relacionamento de longo prazo, duradouro e rentável para o seu negócio. E número 4, transformar seus clientes em promotores, em influenciadores do seu negócio. Meu objetivo aqui é trazer diversidade de ideias, repertórios, especialistas e pessoas que vivem na prática as estratégias de marketing para agregar ao seu negócio. E hoje, para inaugurar esse podcast, eu estou trazendo um amigo, que é uma pessoa que eu tenho muita admiração, é uma pessoa que construiu uma carreira de sucesso e de forma muito bem estruturada aqui no Brasil e fora do Brasil, para bater um papo com a gente, para trazer todo o seu repertório e sua experiência, para ajudar você no seu negócio. Eduardo Balestra. Bom dia, Rafa. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui. É muito legal estar aqui porque a gente se conhece há muito tempo, muito além do lado profissional. Então, se reencontrar tantos anos depois, né, sabendo que nossas trajetórias são tão diferentes, mas que de certa forma se cruzam, é bem especial estar aqui hoje. Pô, perfeito. Eu que agradeço a disponibilidade e vim de Berlim aqui para São Paulo para prestigiar essa estreia de podcast. Deixa a gente muito feliz. Conta um pouquinho sobre sua trajetória. Eu acho que é legal porque existe uma mutação, uma evolução muito interessante que conecta muito com conceitos que eu dissemino bastante sobre marketing de confiança. Sim, com certeza. Eu comecei basicamente fazendo faculdade de publicidade na FAP e eu sempre quis trabalhar com criação. Então, quando eu estava na faculdade, eu descobri que existia a carreira de redator. Como eu sabia escrever, eu entendi que a pessoa que escreve também cria as propagandas, cria o comercial, cria as ideias. Então, foi uma coisa que eu me apaixonei logo no início e busquei. Quando eu tinha lá pelos uns 21 anos, eu estava fazendo estágio em agências aqui no Brasil, até que eu decidi mudar para Londres. Quando eu terminei a faculdade, e em Londres eu passei por um processo de buscar trabalho nas grandes agências, então era trabalhando muito, assim, então eram estágios bem curtos, ganhando bem pouco. E depois de um ano fazendo isso, eu acabei terminando numa grande agência em Londres, a Adaminiv DDB de Londres. E foi um lugar onde eu aprendi muito, assim, porque o ano que eu cheguei lá, a agência se tornou a agência mais premiada do mundo, basicamente. Então, era uma escola de inspiração, de criatividade, e muito desafiador, muito, muito competitivo. E foi aí que deu um boost, assim, na minha carreira. Eu fiquei lá por cerca de 4 anos, tive bastante sorte, assim, nos trabalhos que eu consegui fazer, construí um portfólio legal. E de lá, eu mudei para a Alemanha, onde também foi um grande passo assim na minha carreira. Eu tive a sorte de ganhar um prêmio pela Alemanha, o Young Lions, e abriram muitas portas. Então, desde então, eu estou na Alemanha e há 3 anos, basicamente, eu venho trabalhando como freelancer. Então, hoje em dia, eu sou diretor de criação freelancer. Tenho clientes diferentes, a maioria agências, mas já faz 8 meses que eu estou trabalhando diretamente com numa in-house, né? Então, eu trabalho para uma empresa, que é a Gorillas. E a Gorillas é uma empresa no ramo de groceries delivery, que é basicamente parecido como o Rappi no Brasil, eu acredito. iFood, talvez. iFood, é o líder aqui no mercado brasileiro. Então, não é restaurante, são compras, né? E é uma startup que bombou em Berlim durante a pandemia. Eles têm até um documentário no YouTube que chama Hell of a Ride. Eles são uma empresa que, por entregarem muito rápido, eles ficaram muito famosos. Então, no começo, eles nem precisavam de marketing. Esse documentário é bem interessante para quem quiser assistir também, porque tem tudo a ver com o conteúdo que você quer disseminar. E está sendo bem legal, porque lá eu estou
eu tenho muito mais influência, porque eu estou trabalhando diretamente no cliente. Então, são muito menos níveis. E aí, lá eu estou tendo a oportunidade de fazer outras coisas que são muito além do que as minhas capacidades iniciais sugeriam, né? Como redator, como só o criativo da ideia. Então, agora eu tenho feito muito mais coisas como, inclusive, interpretar e atuar. E está sendo bem legal, tem sido um aprendizado muito grande. Isso é muito interessante, como a gente conversa bastante, externo, né? A podcast ou qualquer conteúdo ao público. Eu observei muito essa sua transição, de fato, né? De ser um publicitário, de viver aquele sonho da publicidade, de ganhar um prêmio, daquele glamour, para um cara que foi para a execução, se especializou na produção do conteúdo, agora virou um creator, de fato. Como foi para você fazer essa transição e, principalmente, sair do que era a sua especialidade? Na verdade, você não saiu, né? Você evoluiu dentro do seu papel para hoje se consolidar como praticamente um hub que entrega tudo isso para uma marca importante fora do Brasil. Com certeza, eu acho que uma das grandes oportunidades que eu estou tendo é justamente colocar em prática coisas que eu aprendi ao me divertir tentando algo novo, né? Então, o jeito que começou foi... Eu sempre tive muita inspiração do stand-up comedy para criar. Eu acho que na redação, né, quando você está criando um texto publicitário, você tem muitos insights que vêm do stand-up, de observações do cotidiano, o humor. Então, há alguns anos eu decidi experimentar. Falar, vou fazer stand-up. E eu gostei muito de fazer. Foi uma experiência muito desafiadora pro meu lado pessoal. E ao fazer stand-up, as coisas foram fluindo, assim. Aí eu comecei a fazer improv comedy. Falei, cara, que legal isso de atuar aqui, criar um texto na hora, tal, improvisar. E no ano passado eu estive no Brasil. Aí eu fiz um vídeo com a minha família, que é um vídeo de comédia, um vídeo bem mockumentary, que eu percebi que, na verdade, eu tenho um pouco dessa... Eu consigo atuar um pouco na câmera e tal. Como eu sempre escrevi personagens, eu sempre ajudei a dirigir os personagens, então eu dava a minha visão. Então, tem alguns personagens que eu posso aplicar a visão que eu mesmo estou concebendo, né? E aí eu decidi editar, coloquei meus pais no filme e saiu uma comédia bem legal, né? Uma coisa que era pessoal. Então, como não tinha um cliente, como não tinha pitaco de ninguém, eu pude fazer a coisa eu mesmo. E a partir daí, eu acho que começou a rolar um alinhamento muito grande, né? Eu comecei a perceber que tem certos conteúdos que eu posso fazer, que eu não preciso depender de ninguém, né? Como redator, a gente sempre depende de um diretor de arte, de um diretor, de um câmera. Só que hoje em dia, você vê todos os creators que existem, as pessoas pegam um celular, se tem uma ideia legal, se tem uma técnica legal, elas podem improvisar e fazer algo novo. Então, eu comecei a fazer por diversão e, ao longo do tempo, as coisas começaram a se alinhar. De repente, eu estava no México, numa viagem que nem era para eu fazer para lá, e eu acabo conhecendo uma pessoa que é um diretor de cinema, ele me chama para fazer um comercial na Alemanha, para escrever um comercial, e aí eu escrevo o comercial e ele também me chama para atuar. Então, eu comecei a falar, cara, vamos descobrir, né? Por que duvidar de nós mesmos, né? Por que duvidar de que a gente pode fazer algo novo? E então eu comecei a brincar com isso e fazer formatos em casa. Eu faço umas paródias justamente umas sátiras, né? Do meio publicitário, então daquilo que eu vivo muito, então tem um pouco de sarcasmo. E isso tem se alinhado, porque agora que eu trabalho no Gorillaz, quando eu comecei lá, eles não tinham budget de marketing. Eles estavam tendo um processo de transição, o budget estava congelado, então eles precisavam criar conteúdo in-house. E aí eu estava lá, tendo a ideia e trabalhando com o pessoal da in-house para também executar, para aparecer no vídeo e editar e dar minha opinião em tudo, basicamente. Então, foi uma coisa que começou a se alinhar, então eu comecei a ganhar reconhecimento também por isso. Eu cheguei com uma função e aí eu percebi que eu tô tocando quase tudo, assim, com a equipe e tendo muita influência. Então, é um win-win, né, para eles e para mim. Muito legal. Acho que você trouxe duas coisas que remeteram bastante ao conceito aqui. Primeiro, esse seu desenvolvimento, você se encontrar e você começar a construir algo autêntico, que conecta pessoas. Para você, qual que é o papel disso?
seja para você profissional, seja você pessoa, de desenvolvimento profissional, evolução na sua carreira, e também para entregar isso para um cliente que trabalha com você. Como você entende que isso conecta mais pessoas, gera engajamento em mais pessoas? Eu acho que a autenticidade sempre inspira muitas pessoas, né? Então, no meu próprio trabalho pessoal, eu acho que o trabalho profissional ele é parte do meu desenvolvimento pessoal. Então, você se colocar numa posição vulnerável, assim como você agora está começando com isso tudo, e eu acho incrível você se expor, né? Tem até um TED Talk da Brené Brown, que depois ela aparece no Netflix, ela fala sobre o fato de você ir no palco e você pode estar sendo julgado por muitas pessoas, mas na verdade você está inspirando tantas outras. Então, perder esse medo do julgamento alheio, então você começar a honrar a sua autenticidade, isso na verdade inspira as pessoas, porque as pessoas também têm essa como fala, urge, essa vontade, né, de experienciar algo que elas talvez tenham reprimido dentro delas mesmas. Então, você começa a receber um reconhecimento autêntico das pessoas que se conectam com isso. Então, basicamente isso, você entender sua audiência. A audiência você não vai agradar todo mundo. Se você tentar agradar todo mundo, você nunca vai ser autêntico. Você precisa honrar aquilo que você acredita, se expor, cometer erros, ter esse senso de vulnerabilidade e, aos poucos, entendendo e ganhar confiança em relação a isso. Perfeito. Então, eu acho que os clientes, quando eles veem isso, algumas pessoas vão odiar, mas aqueles que vão amar vão se tornar fãs, né? Vão se tornar realmente conectados com você, com a sua marca. Muito legal. Isso até remete a dois conceitos muito interessantes que são comprovados que geram confiança, que um é a autenticidade, que a gente acabou de falar, esse alinhamento de valores. De fato, as pessoas... Talvez nem seja todas as pessoas que vão se conectar a você, mas aquelas que se identificarem, que tiverem uma conexão, vão, sim, de fato, te seguir e vão, de alguma forma, consumir algo que você está disseminando ali. E a segunda coisa, que eu acho que tem bastante conexão com a sua evolução profissional, é o aprimoramento. Então, as pessoas também admiram as pessoas que se aprimoram. Pô, você saiu do ponto A, cara, você está no ponto Z nesse momento. E isso as pessoas identificam. Eu, que pessoalmente te conheço, vejo muito valor nisso e a sua própria trajetória de carreira já traduz isso. Uma outra coisa que você trouxe como gancho me chamou a atenção, que você falou, putz, quando eu entrei na Gorillaz, eles não tinham marketing, eles não tinham budget, mas eles tinham uma proposta de valor, que era entregar rápido. E assim, dentro do que eu trago aqui, para um empreendedor que muitas vezes não tem investimento e não tem recurso, ele tem uma proposta de valor, ele gerar benefício para o consumidor, pode ser uma alavanca para ele chegar em resultado. Na sua visão, o que a proposta de valor de entregar rápido gerou uma aceleração de resultados sem precisar de grandes recursos para Gorillaz, no caso? Sim. Eu acho que hoje em dia a gente tem a oportunidade de entregar rápido, né? Então, assim, desde que haja um alinhamento com o valor, a gente está comunicando, a gente passa a fazer parte do awareness das pessoas. Porque a verdade é isso, né? As pessoas, às vezes a gente esquece que a pessoa normal não liga para marketing, não liga, é muita poluição, né? De marcas, de conteúdo, de Reels no TikTok, no Instagram. Então, as pessoas não estão pensando em você, a não ser que você esteja comunicando com eles. Então, só de você criar um conteúdo simples, feito em casa, que exista uma certa ideia, que existe uma certa essência, você volta a gerar conversação, né? Inclusive, uma coisa que a gente passa bastante a Gorillaz teve um problema, porque eles quase foram bankrupt, e aí eles foram comprados por uma empresa maior, que é a Getir, que é uma empresa turca. E antes da fusão, eles tiveram problemas com a galera que entregava dos direitos trabalhistas. Tá? O Berlim é uma cidade que valoriza muito isso. Então, assim que a gente voltou a se comunicar, ainda tinha pessoas com a impressão de que a gente não entregava a parte que não tem nada a ver com marketing, né? A parte da própria operação da empresa. Reputação da empresa. Exato. Né? Então, ainda existe gente que não entende que Gorillaz mudou completamente. Então, o que aconteceu foi, durante um ano,
Gorillaz teve que fazer o homework, assim. Por isso que não tinha marketing, estava meio que congelado. E foi aí que eu cheguei. Então, a gente está aos poucos voltando a construir a reputação. Então, nesses conteúdos pequenos, ao estar comunicando, ao estar vendo qual que é o comentário da galera, né? Isso, às vezes, até mostra os pain points, né? Então, às vezes, nos dá insight de como é que a gente pode lidar, como é que a gente pode tratar esse preconceito ou essa imagem errada que alguém tem. Então, assim, eu acho que dá para gerar valor ao ser rápido, a não ignorar, né? As pessoas estão lá com os preconceitos dela e aos poucos a gente pode ir tratando e lidando com isso. E assim, isso é uma mentalidade muito nova para as empresas, né? Elas ouvirem, elas entenderem, interpretarem esses feedbacks para a melhoria da sua operação, né? Claro. No passado, era muito comum uma relação distante, uma relação... quase que inatingível do Sim. consumidor com a marca, que hoje em dia, assim, se você não... por mais que você não queira estar em algum canal, não queira estar em algum ambiente, você está, porque as pessoas estão falando de você de alguma forma, né? Sim, com certeza. E assim, você ser humilde, se mostrar vulnerável em alguns momentos também é super importante para você conseguir gerar essa confiança no cliente. Acho que um outro ponto que você viveu bastante, e acho que conecta bastante com a nossa conversa aqui, você viveu muito a publicidade clássica, vamos chamar assim, de glamour, de muito investimento, de muita gente, e agora você é quem escreve, quem cria, quem grava... Bate o escanteio e sobe para cabecear. E cabeceia, exatamente. Como você enxerga isso do ponto de vista de como as pessoas estão se conectando com as marcas? Porque isso continua tendo valor. Claro. Óbvio, a gente não... Acho que é besteira achar que simplesmente a publicidade, a inspiração e esse storytelling não tem valor. Claro. Tem valor, mas nem todo mundo atinge isso daqui. Com certeza. Como que esses dois mundos na sua visão e qual que é o valor de cada coisa? Principalmente... para a grande maioria que não vai ter recurso para isso daqui, entende? Eu acho que esse é um grande ponto. E assim, eu sou completamente apaixonado ainda por propaganda tradicional. Eu adoro filmes, eu adoro o storytelling um pouco mais longo, de às vezes até 3 minutos. Então, eu sou suspeito para falar. Mas eu acho que você tocou num ponto importante, né? É muito difícil fazer, é muito dinheiro. São muitas estrelas que precisam se alinhar. Então, do ponto de vista do cliente, né? Do cliente, no caso, de uma empresa que não tem muito dinheiro, ou até de um criativo que está lá escrevendo 10 mil roteiros e nunca passa, porque existe um processo muito longo até produzir. Isso não significa que você não pode fazer a sua ideia, o seu conceito para frente. Você pode achar uma forma nova de contar essa ideia. Então, assim, você está aberto a, de repente, pegar uma câmera e fazer ali uma atuação, ou fazer uma brincadeira que você pode, com os recursos que você tem, isso é uma habilidade muito grande, é um diferencial muito grande. Então, às vezes, as pessoas lá estão com uma ideia na gaveta, uma ideia maravilhosa, mas que não tem dinheiro, que não tem a maneira de produzir. E aí, se você olhar essa mesma ideia de um ângulo diferente, você consegue colocar na rua. Um exemplo muito grande na Inglaterra, existem os comerciais de Natal, que são como um Super Bowl, assim, né? Então, as grandes empresas de retail, as grandes empresas de varejo, elas fazem uns comerciais com uma mega produção, com milhões de libras, e as pessoas falam muito desses comerciais. Todo mundo espera ansiosamente. E esse ano teve um pub no norte da Inglaterra, se não me engano, que fez um comercial com iPhone. O pessoal do próprio pub fez lá o comercial. É um comercial super simples, uma historinha bonita e que virou o maior viral, assim, comparado a mega produções. Então, eu acho que é isso, assim, alguém lá teve aquela chama dentro deles de vamos fazer isso acontecer, vamos contar essa história, não vamos ficar colocando limitação, vamos tentar, porque o que pode dar de errado, né? Assim, desde que você esteja contando uma história boa, é claro que o valor da produção é uma coisa que, no geral, é altíssimo, mas existem essas exceções, mesmo num formato longo, um formato de filme de 190 segundos. Então, acho que a gente tem que ficar ligado para esse tipo de oportunidade, tanto as empresas como os criativos. Perfeito. Existe muito esse paralelo, né, do aspiracional e do identitário, muitas vezes, né? E a gente vê bastante
eu que trabalho num grande varejista e numa empresa que tem recursos, a gente mescla. A gente não trabalha só uma coisa ou só outra coisa, porque a gente sabe que como as pessoas se conectam, como as pessoas vão se identificar, vai variar bastante. Tem um ponto que você colocou, até numa pergunta anterior, é um conceito que tem se falado muito aqui no Brasil, que é desmarketerizar algumas coisas, né? Que eu acho que vai muito nessa direção de como que aquele aspiracional muitas vezes distancia, quando na verdade a gente que está inserido nesse mercado sabe que tem potencial tanto quanto de geração de conversa, de criar uma percepção de valor, de fato. Mas essa parte aqui, que é um conteúdo mais original, um conteúdo mais autêntico, um conteúdo até que nem parece marketing. Sim. E eu acho que esse ponto é importante. Eu defendo muito um conceito de quem não tem investimento, começa com os recursos que você tem. E assim, as pessoas tendem a se conectar mais com pessoas do que com, sei lá, quando a gente está falando de marca, às vezes é uma instituição que não tem nem cara. Sim. Né? É uma coisa que é inatingível novamente, né? Como que você tem enxergado, assim, muitas vezes marcas que são a partir de um empreendedor? Cara, como esse cara um dia pegou o celular dele, começou a disseminar de fato, porque assim, o empreendedor, por natureza, ele é o idealizador, ele é o cara que tem conhecimento pleno daquilo ali, ele sabe demonstrar aquele produto muitas vezes, ele é vendedor também, né? Porque ele precisa se virar no dia a dia dele. Como você enxerga isso para o cara que não tem recurso, mas muitas vezes ele precisa dar o primeiro passo? Claro. Fazer alguma coisa para tirar o negócio dele do zero. Claro. Eu acho que, essencialmente, a empresa de uma pessoa, a empresa de um empreendedor, ela é o reflexo dela, né? Então, assim, a forma dessa pessoa se comunicar. Então, se você idealizou um projeto, se você idealizou uma empresa, ninguém é mais capaz de conversar sobre essa empresa do que você. Então, você pode achar maneiras, obviamente, tem pessoas que têm qualidades diferentes e precisa de uma assistência, precisa de uma consultoria, mas começar de algum lugar é algo que vai começar a até mostrar para o potencial consultor o que está errado, o que pode melhorar. Então, é isso. Eu acho que, da mesma forma como a gente está falando de honrar a nossa autenticidade, alguma coisa você já pode começar a fazer. Você pode começar a postar vídeos no Instagram e você pode perceber que talvez esses vídeos estão muito longos e aí você começa a evoluir nesse sentido. E aí, é claro, quanto mais interesse você coloca, mais referência você ganha, mais inspiração você ganha e mais você começa a ter ideias do que fazer. Então, precisa começar de algum lugar. Eu acho que, essencialmente, é não ter esse medo de comunicar. E não precisa daquilo que é gigante, né? Não precisa... Porque essa é a grande realidade, eu acho que principalmente no Brasil... não só no Brasil, em todos os lugares, muitas empresas não têm dinheiro, não têm muito budget para comunicar de certa forma. Só que hoje há essa diversidade que é uma coisa incrível na internet, né? Então, quando a gente vê influenciadores e creators de todos os tipos, outro dia eu estava assistindo com a minha sobrinha o tipo de conteúdo que cria-se, que as crianças assistem. Eu falei, meu Deus, isso explodiu minha mente. Eu falei, que é isso, sabe? Então, assim, eu não entendo, eu não tenho nível de consciência para entender o que a galera de 10, de 8, de 12 anos está assistindo hoje em dia. Então, eu acho que começar em algum lugar e tendo em mente o que é que você está comunicando, né? Então, se você é uma empresa de calçados, né, quais são as verdades que você tem naquilo ali? Qual que é a sua missão? Como é que você traduz a sua missão numa forma de conteúdo? E é claro, você não vai acertar de primeira. Mas durante o processo você vai evoluindo e você vai entendendo o que está funcionando e o não. Perfeito. Esse aprimoramento é fundamental, né? Para a evolução. E você que originalmente é um cara da criação, criativo, qual que é o papel da criatividade nisso tudo? Porque existe um conceito, principalmente aqui no Brasil, de balas de prata. Vou criar um viral, vou criar uma coisa criativa que vai atingir muita gente e vai gerar um engajamento muito grande, vai gerar uma base de seguidores, e a gente sabe que não é bem assim as coisas, né?
o trabalho criativo ele não é um trabalho... Existem as epifanias, existem as coisas que surgem, mas isso é sempre muito baseado no seu repertório, baseado em tudo que você vivencia. Mas para você, qual que é o papel da criatividade para se conectar? Seja pessoa com pessoa, marca com pessoa, e como isso pode gerar resultado para um negócio, muitas vezes, que não tem um recurso para investir de forma tão robusta. Sim, eu acho que a criatividade é a habilidade da gente contar histórias, de criar conexões entre um ponto e outro que, a princípio, não parecem ser conectados, né? Então, como é que você cria a conexão de um sapato com uma mulher que mora nas montanhas, né? Onde você acha o ponto de conexão ali? Então, assim, isso é para tudo. O papel do criativo é criar essas associações, é fazer como é que eu faço produto X ser relevante para público Y. Então, é aí que começa. Porque as pessoas, elas tendem a lembrar histórias, né? Se você for pensar que a gente, desde pequeno, a gente ouve fábulas, a gente assiste os desenhos, os livros antigos, essas histórias que têm moral da história, inclusive. Então, você fica com a moral da história. Então, é basicamente o mesmo conceito que tem sido usado há milhões de anos. Todas as religiões têm uma interpretação de espiritualidade de uma forma diferente. Quando você começa a comparar esses storytellings, você vê que a essência ali é basicamente a mesma. É quase que como você pegar um briefing, você tem lá um produto que tem uma essência e você pode contar diferentes histórias, que vai ressoar com diferentes públicos. Então, o papel da criatividade é esse. Como é que você destaca um produto que é exatamente igual ao outro, talvez tenha um diferencial, um outro. Como é que você pega esse diferencial e você maximiza ele, você conta uma história com que as pessoas se relacionem com esse diferencial. Não, isso que você está colocando eu acho muito interessante, porque eu defendo muito que, às vezes, o seu oceano azul não está no seu produto. Às vezes está na história que você está contando. Está na proposta de valor que você gera. Eu tenho alguns cases na Polishop em que a gente vendia exatamente o mesmo produto do mercado. Exatamente o mesmo. Porém, a gente contou uma história de benefício, de super benefício, de demonstração e de experimentação que tirou ele do meio comum. E as pessoas desejaram aquele produto ali. Então, isso que você está colocando é muito interessante e muito coerente. Uma coisa que eu tenho curiosidade também aqui é que, durante muito tempo, o criativo ele foi estigmatizado como uma pessoa que não tem conexão e comprometimento com o resultado. Então, ele era simplesmente aquela pessoa que... meio artista. Né? É artistão, né? Tipo, o cara era quase que um ser inatingível. Ó, deixa o criativo pensar, deixa o criativo pirar e ele tem a ideia e daí pra frente ele não acompanha mais nada. E claramente na sua trajetória você se transformou. Talvez você possa ter começado nesse universo, mas hoje você está totalmente inserido e comprometido com o resultado daquele negócio, até porque você faz de ponta a ponta. Como é isso para você? Até qual é a sua visão de posicionamento de um profissional do futuro, com tantos recursos que existem e coisas que vão até ser mitigadas, talvez com tecnologia, precisa se posicionar e precisa se alimentar e evoluir para chegar num patamar de que ele tenha relevância dentro de uma empresa, ele agregue muito além de ser um criativo. Eu acho que isso é algo bem pessoal e é justamente uma evolução, né? Porque, por um ponto, eu acho que é muito importante o pessoal da criação, o criativo, estar tanto quanto mais distante possível do cliente no momento de conceituar. Porque é aí que você consegue criar essas conexões que não parecem óbvias. Então, você precisa ter esse pessoal indo à loucura, né? Eu lembro que eu ouvi uma frase, é mais fácil você segurar uma vaca louca do que você empurrar um burro que está devagar, né? Então, assim, desde que você tenha alguém que consiga filtrar e fazer isso ficar pertinente com o objetivo do cliente. Então, de uma forma estritamente criativa, é muito importante você ter esse pessoal justamente sendo louco, né? Porque alguém vai estar lá para fazer esse filtro, alguém mais experiente, alguém que já tem um pouco mais de maturidade. E aí é óbvio que depende para onde cada profissional quer ir. Acho que no meu caso, eu passei a ter muito mais, conforme eu fui, né, evoluindo e tendo mais contato com o cliente, eu comecei a entender
o que era necessário por parte do cliente. Então, como é que eu posso ainda manter o essencial da criação, a grande ideia, e ao mesmo tempo considerar os pontos do cliente. Aí quando você faz essa união, é aí que você tem o trabalho fantástico, né? Do ponto da criatividade e do ponto do business. Porque é isso, no fim das contas, a gente precisa resolver o business do cliente, né? Isso precisa estar conectado. Mas aí é uma questão de processo, de estrutura, depende, né, de quem está envolvido. Então, eu, como profissional, hoje em dia, o que tem me ajudado, e justamente é o que me ajuda a trabalhar no cliente, é justamente não estar só criando, mas estar ali ouvindo o que o cliente precisa e fazendo e me certificando que o interesse dele está dentro da minha criação. E provar para isso nele na argumentação e no resultado final. Legal. Eu acho que eu que vim do universo de agência também, eu trabalhei muito tempo, eu sentia muito esse distanciamento. Às vezes de você estar inserido e entender no detalhe aquele objetivo, o que o cliente almeja. E estando hoje 9 anos dentro de uma empresa, eu vejo o benefício. Que eu acho que é um pouco do que você falou, cara, você está vivendo aquilo ali, está respirando. Falam-se muito sobre questões culturais, questões de propósito das empresas, às vezes as coisas se perdem aí, né? Você não está ali, você não está respirando. Partindo agora um pouco para o fim do nosso papo, o que você vê de diferenças e similaridades sobre comportamento? Porque o Brasil, ele é um mercado reconhecidamente das redes sociais. Uhum. Então, o consumo é muito grande. Você vê influenciador ser maior do que, sei lá, uma Virgínia da vida, que é uma influenciadora gigante, ela é maior do que atores de Hollywood que são conhecidos mundialmente. Que criam essa conexão, que criam essa confiança. E, assim, o influenciador, ele está vivendo uma terceira era aqui no Brasil, onde já foi o blog, que era algo totalmente passivo. Então, uma pessoa escrevia e era lida e era acompanhada. Foi para a rede social, que virou uma via de mão dupla. E agora o influenciador está produtizando o que ele faz. Então, o influenciador não só fornece conteúdo, e também não só faz publicidade para as marcas. Ele vende os produtos dele. Ele virou uma marca. Uhum. E isso é muito interessante. Como você vê esse comportamento fora do Brasil, de países que às vezes não têm esse mesmo comportamento, mas com certeza tem influenciadores, tem criadores e tem um consumo grande de redes sociais também. Sim. Eu acho que existe uma similaridade nesse senso. Eu acho que o tom é sempre um pouco diferente, né? Eu não tenho vasta sabedoria sobre influencers no geral, mas assim, o humor do meme brasileiro é uma coisa que eu me relaciono muito e assim, é impossível traduzir, né? E aí quando eu vejo o conteúdo na Alemanha, tem também um humor bem específico. Então assim, nisso varia bastante, mas eu acho que a essência é a mesma, né? Então os influenciadores, eles viram criadores, que as pessoas se relacionam. Então quando eles fazem propaganda de um produto, tá dentro do universo deles. Então isso é uma coisa que é muito importante, isso que a gente está buscando agora produzir lá com o Gorillaz. Então a gente tem alguns influenciadores que eu particularmente gosto muito, principalmente de comédia. Como é que a gente cria, como é que a gente coloca o nosso produto de uma forma que seja relevante para o conteúdo deles, sem parecer uma propaganda, né? Que assim, por mais que obviamente seja propaganda, é igual a gente vê às vezes o Porta dos Fundos usar essa metalinguagem. Então às vezes eles estão lá falando sobre como que eles vão criar a propaganda. Então, eles fazem já o brainstorm, já vira a propaganda da coisa. Então, eles estão reconhecendo e mostrando para o público, cara, a gente sabe que isso aqui é uma propaganda, só que a gente está meio que fingindo que não é, mas a gente sabe que você está fingindo que não é. Então, isso cria uma conexão maior. Eu acho isso muito interessante. Então, lá na Alemanha tem bastante disso, assim como em todos os lugares. E também o fato de... Cara, isso é uma coisa que um dia eu adoraria. Imagina, se eu tô ali criando meu conteúdo, eu já sei como inserir produtos e tal, porque isso é o meu trabalho principal. Imagina se um dia eu puder, sabe? Eu acho que a autonomia para um criador é muito grande, né? Então, as pessoas que têm esse potencial e esse talento, elas podem fazer uma carreira toda disso e, de novo, cria. Muita gente faz isso, viaja pelo mundo fazendo os vídeos na internet, ganhando seu dinheiro ali, fazendo seus negócios e criando aquilo que gosta, porque o influenciador, ele tem que ter
né, o sarrafo de dizer não para um produto, para uma marca e falar, não, isso não está de acordo com o meu conteúdo, porque eu quero que seja relevante para a minha audiência. Então, as marcas têm que estar olhando mais e mais para isso e, como criativo também, eu busco dar liberdade, né, para, por exemplo, se eu estou passando um roteiro para um diretor, eu quero que o diretor aplique a visão dele. Se eu estou passando uma ideia para um influenciador, eu quero que o influenciador, eu só estou dando o insight, assim, eu quero que ele tenha a ideia, ele execute da maneira dele e eu só, né, digo se tá legal ou não. Mas essa visão que você tem é muito rara, cara, porque eu compartilho bastante do que você tá falando. No fim do dia, quem constrói o conteúdo, quem conhece a audiência e quem cria essa conexão é o influenciador, o criador, o diretor, como você falou. Eu vejo muitas... às vezes eu converso com parceiros de marketing de influência que vão executar uma campanha pra gente lá na Polishop e você vê os caras até com medo. Tipo, que briefing você vai passar? Puta, eu vou ter que roteirizar, eu vou ter que seguir de ponta a ponta aquilo ali. Eu falo, não, calma, calma. Eu vou te dar uma diretriz, eu vou te dar um objetivo. Quem executa e quem sabe conversar com a audiência é o criador. Claro, eles que têm já a audiência toda, eles que já têm... É isso, eu acho que faz parte da gente, né, quando a gente está comunicando ou a gente está tendo as ideias para as marcas ou responsável por isso, entender que a gente tem que confiar, né? Justamente voltando à marketing de confiança. Essa confiança também, né? Quando você escolhe alguém para ser o representante da sua marca, você tem que confiar no taco dele. Se você quiser tentar controlar, não vai ser da mesma forma. Então, ter um pouco esse espaço para cometer alguns erros, para sair um pouquinho dos tradicionais guidelines, eu acho que ter essa flexibilidade ajuda bastante. Tá? E isso que cria, eu acho, que a conexão, né? Porque no fim do dia, eu tenho exemplos infinitos de coisas que foram criadas de forma autêntica, o resultado versus uma coisa que foi roteirizada. E também, assim, não dá para criticar só a empresa. Tem que criticar o criador também em alguns momentos. Porque o criador tem o preguiçoso, tem o cara que quer receber tudo pronto. E a gente, na verdade, é uma cocriação. Não é uma criação individual e única, né? Para finalizar aqui, até conversando antes da gente começar o podcast, você até dividiu uma ideia que você está desenvolvendo lá agora de como construir uma história a partir, às vezes, de um viés diferente para gerar conexão, para gerar interesse e, no fim, gerar resultado para o cliente hoje que você atende. Não precisa nem contar esse. Eu queria que você contasse alguns cases, alguns trabalhos interessantes que você tem feito recentemente. Você me contou também de uma campanha que vocês fizeram conectando alimentos com os bairros de Berlim. Eu achei super interessante. Isso conta um pouco de cases reais, coisas que geram resultado que você vem vendo e vem criando lá na Alemanha. Sim, eu acho que esse case é um case que eu gosto bastante porque existem essas máximas, né, esses aforismos na publicidade que falam, isso não pode ser feito, isso aqui não funciona. Tem até um outdoor que é do David Ogilvy, que fala um outdoor não pode ter mais que 8 palavras, mas você não é um leitor comum. Esse é o título do outdoor, que é para o The Economist, se não me engano, não sei se eu estou falando as agências erradas, mas que é isso, que brinca com uma máxima para mostrar um conceito novo, né? Então, a gente criou para Berlim uma campanha que basicamente tem um trocadilho nos nomes, né? Por exemplo, a gente tem um bairro que chama Kreuzberg e a gente trocou de Kreuzberg para Kreuzbier, para a gente falar que a gente entrega suas compras em todos os bairros. Aí Friedrichshain virou Friedrichswein, ou Prenzlauer Berg virou Prenzlauer Berg. E essa campanha foi um baita sucesso. Só no LinkedIn a gente teve mais de 1000 curtidas, então o pessoal de Berlim adorou. É óbvio que a gente sempre tem uns haters, né? Sempre tem alguém que aponta uma campanha que foi feita 7 anos atrás com uma coisa similar. Então, eu acho que é isso. Nasceu de uma brincadeira de compartilhar aquilo e o pessoal ficou engajado e você vê aí como que a energia das pessoas reage a isso, né? Então, apesar de ser uma campanha de out of home, ela fez bastante sucesso na internet. Esse outro case que a gente está fazendo, que na verdade é um vídeo que a gente está produzindo agora,
também vem de um insight muito comum, que é muitas pessoas se conheceram em supermercado, e é óbvio que a gente é um competidor de supermercado, então a gente está fazendo um take diferente, né, nas histórias ruins que aconteceram entre casais que se conheceram no supermercado, para falar, evite esse tipo de risco, né? Então, você pegar essas verdades que todo mundo consegue se relacionar e dar um twist diferente, faz com que a sua marca se destaque em relação àquilo. Um outro exemplo que eu queria dar, que eu acho que não é um case meu, infelizmente, mas que vai muito do que você falou antes sobre autenticidade, sobre ser humilde, sobre reconhecer. Alguns anos atrás, houve uma crise no Reino Unido, onde o KFC não tinha frango. Eles não tinham frango eles não tinham frangos suficientes para abastecer as lojas. Então, isso virou um caos, saiu na internet e tal. E aí eles responderam isso com um anúncio, onde eles mudam o KFC para FCK, né? Tipo, fuck. Tipo, merda, né? E aí tem um texto lá dizendo, caramba, né? Uma loja de frango sem frango. Então, eles reconhecem, eles são humildes, eles assumem a situação e pedem desculpa de uma forma carismática. Então, isso criou muito PR positivo para eles. Então, eles saíram de uma crise, né, ao simplesmente reconhecerem um erro e falar, gente, a gente fudeu tudo aqui, foi mal, mas de uma forma carismática. Então, eu acho que as marcas, né, elas não se sentirem que elas são acima das pessoas. Como você estava falando, com criadores, acho que as pessoas se conectam mais porque é uma pessoa só, você tá olho no olho ali, tem uma autenticidade, tem uma imperfeição, né? Aquela coisa do passado, das marcas se colocarem como superiores, isso não rola mais, porque a gente sabe que ninguém é perfeito. Então, você trazer essa comunicação num nível olho a olho, gera mais engajamento, gera mais confiança. E eu acho que isso é essencial para qualquer tipo de comunicação que seja o meio que for. Não, muito legal. Você falou alguns pontos que eu acho que vale comentar sobre... Eu acho que conecta quando a gente fala de... hoje, um grande desafio para qualquer marca, para qualquer negócio, é gerar atenção nas pessoas. Então, talvez seja o ativo mais escasso que tem no dia a dia das pessoas é a atenção. Porque você está num loop de 1 milhão de conteúdos, 1 milhão de plataformas, tem a saúde mental sendo afetada totalmente nisso, porque você está sempre com a impressão que você está perdendo alguma coisa, você não está naquela comunidade, naquele assunto, é super perigoso. E quando você traz a criatividade como ferramenta de conexão, você falou alguns exemplos de quebra de padrão. Isso é muito interessante, né? Então, às vezes você falar o linear tem um efeito. Às vezes você quebrar o padrão tem outro efeito e gera uma tensão e gera uma relevância totalmente diferente. Bom, acho que para finalizar aí, você tem alguma recomendação, algo que você está vendo que vale a pena um empreendedor menor, que tem poucos recursos, ele absorver, ele seguir para gerar resultado para o seu negócio e a gente finalizar aí o nosso papo? Eu acho que, assim, depende muito da área que você atua, né? Depende qual o seu público, mas eu acho que ficar ligado, né, por exemplo, naquilo que você tem interesse. Tem muita gente surgindo, eu tenho muito interesse em comédia, né? Então é uma paixão minha, é uma coisa que eu não faço pelo lado profissional, mas que tem se inserido no lado profissional, porque no lado profissional eu preciso da comédia. Então, por exemplo, eu gosto muito de um comediante chamado Bo Burnham, que ele é um cara super profundo, ele tem um especial no Netflix que chama Inside, e ele cria tudo. Ele atua, ele escreve, ele canta, ele edita, ele toca. Então, para mim, ele foi minha grande inspiração. Quando eu comecei a desenvolver um pouco mais disso, ele ganhou 2 Emmys, acho, fazendo um especial no Netflix dentro de casa, durante a pandemia. E o que ele falava sobre? O especial chama Inside. Ele falava sobre estar dentro de casa. Então, assim, ele conseguiu ter ideias, ele conseguiu criar um especial todo, simplesmente expressando aquilo que estava acontecendo dentro dele, dentro de casa. Então, na verdade, ele fala sobre a própria depressão
Então, ele escreve música sobre a depressão que ele está passando e é um conteúdo sensacional, engraçado, que as pessoas podem se relacionar não só de uma forma cômica, mas de uma forma profunda com quem também passa por problemas de saúde mental. Então, o meu conselho é isso. Qual que é, o que está dentro de você que você precisa expressar? Qual que é a essência da sua marca que você precisa expressar? Procura a galera que está fazendo e falando sobre isso, porque aí você vai se relacionar e ganhar inspiração. Então, nem todo inspiração minha vai ser a inspiração sua. Mas se você estiver seguindo aquilo que está acendendo uma chama dentro de você, é o suficiente para você criar o seu próprio conteúdo de forma autêntica que revele e expresse quem você é. Perfeito, repertório, não tem jeito. Repertório é sempre o que vai alimentar qualquer ação que você vai ter daí para frente. Bom, gente, acho que o papo foi extremamente rico. A gente está lançando esse podcast. Eu peço para que você curta aqui esse vídeo, você se inscreva no canal e ative a notificação, porque papos como esse vão aparecer para você de forma muito mais recorrente. E agradeço a atenção de todos. Abraço.